povo! Aula de História do nono ano para você. Eu sou o professor Marlon, vamos juntos aprender muito mesmo. Tenha junto com você lápis, caderno, caneta? Sim, criança! Anote as informações importantes desta aula, anote os nomes, datas, acontecimentos, para que você possa continuar estudando, compreender melhor este contexto que vamos tratar nesta aula, para que você possa dar continuidade aos seus estudos. Combinado? E o que nós vamos aprender? Nós vamos analisar como aconteceu a Revolução Cubana e como o país ficou sob o comando socialista. Aliás, a bandeira na sua tela é a bandeira de Cuba, este país aí da América. Falando sobre isso, duas perguntas importantes para a gente começar. A primeira delas, o que é o socialismo? Você lembra disso? E a segunda questão, como eu coloquei para você, onde se localiza Cuba? Para essa segunda questão, para facilitar a sua vida, está aqui o mapinha na tela para você, mostra aqui toda a América e onde se localiza Cuba. Localizou aqui bem facinho, né? Bem no meio do mapa ali no Caribe, na América Central. Então, o que é o socialismo? O socialismo é um sistema político e econômico que defende o fim das classes sociais e defende a coletivização dos meios de produção e distribuição. Ele foi implantado como sistema de governo pela primeira vez lá na Revolução Russa de 1917. Onde se localiza Cuba? Você viu isso no mapa, bem fácil. É uma ilha localizada aí na América Central, mais especificamente ali no Caribe. Então, dentro da América, um país da América que passou por uma revolução se tornando socialista. É disso que a gente vai falar agora. Para a gente começar, dê uma olhada nessa imagem. Você conhece esses dois homens? Já viu eles antes? Sabe quem são? Quem são esses dois homens retratados na imagem? Qual será a relação deles com o assunto da nossa aula? Revolução Cubana. Sabe quem são? Vamos conversar um pouquinho sobre eles. Mais à esquerda da sua tela você tem aqui Ernesto Che Guevara. E mais à direita da sua tela com a mão levantada você tem o Fidel Castro. Então esses são os dois homens. Qual a relação deles com a Revolução Cubana? É isso que a gente vai responder nessa aula. Aliás, sobre a Revolução Cubana, em 2019 completaram-se 60 anos da Revolução Cubana, que foi feita lá em 1959. Cuba é atualmente um dos poucos países ainda socialistas no mundo que mantém o socialismo aí como forma de governo, um dos últimos restantes do mundo, um dos últimos remanescentes. Sabia disso? Cuba, aqui na América, um país da América, um dos últimos remanescentes do socialismo. Mas como estava Cuba antes dessa revolução? É o que a gente começa a falar agora. Antes da revolução, aliás, Cuba já era independente, desde 1898. Então, finalzinho do século XIX, Cuba se tornou independente. E em 1952, Fulgêncio Batista, que está na imagem aqui à sua esquerda da tela, ele assumiu o governo após dar um golpe no país, um golpe político no país, e teve seu governo amplamente apoiado pelos Estados Unidos. Cuba, você viu no mapa, muito próximo aos Estados Unidos. Então, apoio do governo dos Estados Unidos ao governo do ditador Fulgêncio Batista. Cuba era um país grande exportador de açúcar. E o governo de Fulgêncio Batista tinha apoio dos grandes empresários, muitos deles americanos, que exploravam cassino e prostituição no país. Tinha apoio de grandes proprietários rurais, de políticos e de muitos militares de altas patentes. Então, um governo com um bom apoio, principalmente o apoio dos Estados Unidos. Mas como estava a população de Cuba no governo de Fulgêncio Batista? A população, a maioria, alimentava-se mal, morava em cortiços ou em cabanas de palha, não tinha assistência médica, a maioria da população não sabia ler e escrever e sobrevivia de muitos empregos temporários. Então repara que por essas condições não eram boas condições de vida em que estava a população cubana. Aliás, esse mapa vai mostrar de novo para você ali, ó, mais fechadinho, como Cuba fica muito próximo aos Estados Unidos, ali uma diferença de 170 quilômetros do território. Então percebeu, governo de Fulgêncio Batista, que assumiu o governo após um golpe e era apoiado pelos Estados Unidos, tinha apoio também de militares, grandes empresários, tinha apoio de grandes proprietários rurais, um país que era grande exportador de açúcar, dependente, portanto, da exportação do açúcar, mas que tinha a população vivendo muito mal, em péssimas condições.
Exercício para você a partir disso. Na década de 1950, Batista será o principal fator detonante de um movimento oposicionista cujos desdobramentos inauguraram uma nova fase na história política latino-americana. Na sua opinião, quais fatores ajudam a explicar a forte oposição a Fulgêncio Batista em Cuba? O governo de Fulgêncio Batista, como nós vimos, ele já assumiu através de um golpe, não de forma democrática. E ele tinha aí apoio aí de grandes militares, empresários, proprietários rurais, apoio dos Estados Unidos no seu governo. Então, o governo dele era um governo ditatorial e corrupto. A maior parte da população vivia na pobreza e havia grande dependência econômica da exportação de açúcar, principalmente para os Estados Unidos, principal apoiador do governo de Fulgêncio Batista. Então, quais os motivos aí da forte oposição a ele? Principalmente isso marcado aqui, a população vivendo na pobreza. Então, sem muito acesso à saúde, educação, à atenção básica do Estado, do governo. Então, havia oposição popular ao governo de Fulgêncio Batista. Em julho de 1953, logo após o início do governo de Fulgêncio Batista, um grupo de oposição, liderado por Fidel Castro, tentou tomar o quartel de Moncada, que fica em Santiago de Cuba, no lado leste da ilha. O movimento foi reprimido pelo governo e o Fidel Castro foi preso e condenado. Em 1955, ele foi expulso de Cuba e ficou exilado no México. Lá no México, ele voltou a se reunir com outros opositores e nessas reuniões ele conheceu o médico argentino Ernesto Che Guevara. E se tornaram aí aliados arquitetando uma nova forma de tomar o poder em Cuba.
Continuando com isso, eles voltaram ao país em 1956 e ficaram refugiados nas montanhas da ilha, onde iniciaram um movimento de guerrilha que contou com o apoio popular. Motivação para essa tentativa de tomada de poder agora novamente: o nacionalismo cubano, o militarismo deste grupo e um forte sentimento contrário aos Estados Unidos. A ideia de que os Estados Unidos estariam atrasando o desenvolvimento de Cuba, o desenvolvimento do país. Então a luta contra os Estados Unidos era um fator determinante. Como a gente falou, houve aproximação com os camponeses, com a população mais pobre. E com o apoio dessa população mais pobre e camponesa, derrotaram as forças do governo em diferentes pontos da ilha de Cuba. Como resultado, em 1º de janeiro de 1959, o ditador Fulgêncio Batista fugiu do país, fugiu de Cuba, deixando o governo da ilha. Em seguida, os revolucionários tomaram as principais cidades e, na maioria delas, foram recebidos em clima de grande festa. Então você tem aqui algumas imagens que vão mostrar exatamente esse clima em 1º de janeiro de 59 em Cuba. A imagem da esquerda mostra o discurso de Fidel Castro diante do Palácio Presidencial em janeiro de 59. A imagem da direita, outra imagem das tropas dessa guerrilha cubana sendo recebida aí pela população nas ruas das cidades, eles desfilando em tanques de guerra aí, mostrando então a vitória da revolução, como eles chamavam. Então houve apoio popular que foi determinante para a vitória dos guerrilheiros. Exercício para você: de que maneira o apoio popular ajudou os guerrilheiros a derrubar o governo de Fulgêncio Batista?
A imagem que ficou na sua tela aí por um tempo, ela deu bem para você observar isso. A população recebendo com alegria, com entusiasmo, os guerrilheiros aqui num tanque de guerra, então, passando pelas ruas. Então, houve sim uma aproximação entre o grupo guerrilheiro liderado por Che Guevara e Fidel Castro e a população camponesa, a população mais pobre de Cuba. Por que essa aproximação? Era uma população que já desejava se libertar deste governo ditatorial de Fulgêncio Batista, que, apoiado pelos Estados Unidos, explorava essa população camponesa pobre aí, com o país vivendo da exportação de açúcar. Então, havia uma esperança de mudança de vida com este novo grupo que poderia tomar o poder. Então, essa aproximação foi fundamental. Esse grupo ainda foi apoiado pela população, que ajudou esse grupo guerrilheiro a se esconder nas montanhas, na floresta, a se manter durante as lutas e, conforme as batalhas eram vencidas, essa aproximação cada vez maior atraindo mais pessoas a apoiar o grupo guerrilheiro, que acabou então com a vitória em 1959 nessa revolução em Cuba. Então a aproximação foi fundamental entre a população mais pobre e o grupo guerrilheiro. Com a vitória e Fidel Castro liderando o governo, como este governo aconteceu? Primeiro ponto, uma reforma agrária. Então a distribuição de terras de grandes proprietários rurais para a população mais pobre, então, terem um pedaço de terra. Ainda, universalização do acesso à educação, ou seja, escolas públicas aí para toda a população ter acesso à educação. Nacionalização de empresas estrangeiras, então o governo passou a ser dono de empresas estrangeiras instaladas em Cuba. Reforma no sistema de educação de saúde pública, dando mais acesso à saúde à população, redução dos preços de aluguéis, medicamentos, tarifas telefônicas e de eletricidade, portanto, garantindo condições da população de acesso maior a estes serviços. Então, essas medidas foram entendidas pelo governo dos Estados Unidos como um alinhamento à União Soviética. Lembre-se do contexto, Guerra Fria. Então, medidas mais próximas das ideias do socialismo da União Soviética do que do capitalismo. Os Estados Unidos entenderam como um alinhamento à União Soviética, mesmo sem ser esse alinhamento oficial. Então, este é o cenário que nós temos. E aí, como consequência, em 1961, houve uma tentativa dos Estados Unidos de tirar o Fidel Castro do poder no ataque chamado de Ataque à Baía dos Porcos, feito por tropas dos Estados Unidos a Cuba, mas ataque esse que não foi bem sucedido. Em 1961, então, Cuba anunciou sua adesão oficial ao socialismo, portanto, 2 anos após a vitória da Revolução, a adesão de Cuba ao socialismo. Como resposta, no ano seguinte, os Estados Unidos anunciou um embargo econômico contra Cuba. O que é esse embargo econômico? Um veto às negociações econômicas de países amigos dos Estados Unidos com Cuba. Portanto, a intenção é ele de botar o país cubano em dificuldades financeiras, dificuldades políticas de apoio e tirar então o socialismo do poder em Cuba, tirar Fidel Castro do poder. Esse embargo econômico então é instalado em 1962. Cuba, a partir desse embargo, mais ainda passou a ter forte dependência do dinheiro que vinha da União Soviética, já que agora sofria com o embargo dos países capitalistas. Percebeu então? Existe uma correspondência entre a Revolução Cubana e a Guerra Fria nessa questão aí de Cuba se tornar um país socialista e a resposta dos Estados Unidos com o embargo econômico. Então, um contexto que envolve muito mesmo a Guerra Fria. Exercício para você. O bloqueio econômico imposto a Cuba em 1962 é um dos mais duradouros já impostos por um país a outro. Em 1961, os dois países romperam relações diplomáticas. Em 1962, os Estados Unidos do presidente John Kennedy radicalizou a posição, impondo um embargo econômico a Cuba. A pergunta para você: qual era o objetivo dos Estados Unidos ao impor este embargo econômico a Cuba?
Lembrando de toda essa nossa aula, qual é a principal fonte econômica de Cuba até então? A exportação de açúcar, principalmente para os Estados Unidos. Então, com este embargo econômico, este bloqueio econômico das negociações, o principal objetivo era qual? Enfraquecer a economia de Cuba, que era fortemente dependente dessa exportação de açúcar para os Estados Unidos. Então, enfraquecendo economicamente o país, a ideia, então, a alternativa seria tirar Fidel Castro do poder. Então, esse é o principal objetivo. A partir deste bloqueio econômico, deste embargo, a economia cubana ficou fortemente dependente da União Soviética, a quem havia se associado oficialmente em 1961. Lembre-se, então, contexto de Guerra Fria. A ideia de evitar o crescimento do socialismo na América, os Estados Unidos, então, combatendo este governo cubano, liderado por Fidel Castro. O que você viu nesta aula de hoje, criança? A Revolução Cubana de 1959 teve inspiração socialista e ocorreu num país que era basicamente agrícola, com forte presença econômica estrangeira e com a população em más condições de vida. Lembre-se, a economia cubana fortemente dependente da exportação de açúcar, portanto, economia agrícola. Conseguiu apoio popular, aí os guerrilheiros conseguiram apoio popular e os seus líderes, principalmente Fidel Castro e Che Guevara, chegaram ao poder através da luta armada com apoio popular. A luta de guerrilha deu aí o poder ao socialismo na União Soviética, socialismo esse confirmado em 1961, com a liderança principal de Fidel Castro, e Cuba permanece atualmente como um dos poucos países socialistas do mundo, revolução essa de 1959. É isso, crianças, ficamos por aqui na aula de hoje, bons estudos para você, tchau, povo!